Fala pessoal, aqui é a Ana. Meu nome é Pedro. E nós estamos aqui no canal do Antítese, aqui no YouTube, né? Nós estamos aqui também para convidar você para acessar o nosso Instagram, que a gente tem postado sempre coisas tão legais lá, interessantes, que falam sobre defesa da fé, sobre doutrina, sobre práticas cristãs, tudo aquilo que nós cremos, né? E também nós queremos te equipar para responder aquelas dúvidas que aparecem sempre, né? Sim. E a gente tem um podcast muito legal, algo que a gente realmente preparou para vocês, que a gente vai conversar aqui, e a gente espera que você goste demais. É isso aí, o podcast hoje que a gente vai fazer, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, vai ser sobre o testemunho de uma ex-ateia. Isso né? mesmo. Uma ex-ateia, uma dos 5 cavaleiros do ateísmo era considerada, e o nome dela é Ayaan Hirsi Ali, acho que é assim que eu pronunciei certo, né? Da Somália. Isso E mesmo. ela era uma militante, né, nesse meio do ateísmo, escreveu vários livros, ela é professora em Harvard também. Um dos livros mais conhecidos dela era, você mesmo falou, O Infidel, né? E, enfim, ela questionava muito a visão cristã, Sim. né? E ela estava no meio desses debates, assim, com muitos cristãos, e o testemunho dela é incrível. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse debate que aconteceu entre ela e aquele famoso ateu, né, acho que o mais famoso hoje da atualidade, que é o Richard Dawkins, né, e eles conversaram recentemente. Essa entrevista que rolou nesse debate aconteceu no ano passado, faz alguns meses, e a gente vai fazer um corte aqui para postar na nossa própria página só o pedaço do testemunho dela, que foi algo que mexeu tanto com a gente, enquanto a gente via, né, e a gente vai deixar aqui legendado para você assistir depois. E a gente queria comentar, então, esse vídeo, né, e falar um pouquinho de tudo que ela deixou para nós e tudo que ela falou, assim, que foi muito, muito especial, né? Muito legal a história dela, assim, no geral. Sim. Na verdade, a história dela é muito interessante, porque ela é, como você falou, ela é da Somália, mas ela cresceu, na verdade, como uma pessoa islã. Então, ela era muçulmana, né? Ela cresceu, né, como uma muçulmana radical, na verdade, né? Ela está envolvida, tanto que esse livro, Infidel, são as memórias dela como uma pessoa muçulmana, né? Então, ela conta a história dela ali. Então, depois desse eu acredito que foram alguns anos que ela viveu ali, ela foge como refugiada para a Holanda. E lá na Holanda ela descobre o ateísmo, né? Então ela se torna ateia naquele lugar. Então ela, como você mesmo falou, ela militava contra, né, o cristianismo, falava sobre o cristianismo como uma religião como qualquer outra, né? Assim como o Islã, que ela tinha mesmo experimentado, né? Então as pessoas respeitavam muito essa mulher por causa da voz dela que ela tinha, né? A autoridade que ela tinha. Mas é muito forte o testemunho dela, porque nessa conversa, desde o início, ela já começa falando sobre uma profunda tristeza que ela sentia. Né? Então, na entrevista, ela começa falando sobre um vazio muito grande, né? Ela estava passando por aí 10 anos de depressão profunda, em que ela realmente, contando a história, ela diz que ela queria tirar a sua própria vida, mas ela não tinha coragem de fazer isso. Então, ela estava nesse lugar, nesse buraco, realmente, assim, profundo, né, de depressão, sem saber o que fazer. Ela diz, né, no seu testemunho, que ela procurou todas as respostas nos lugares com evidência científica. Eu achei muito forte isso. Ela procurou as respostas nas coisas lógicas, nos fatos, né, nas teorias. Né, ela foi atrás de psiquiatras, psicólogos e outros, né, e ela não encontrava a resposta que ela queria. Ela não encontrava o que ela precisava de fato. Até o momento em que ela, de fato, encontra uma psicóloga, uma terapeuta, conta o que está acontecendo com ela. E essa terapeuta diz para ela que ela está como se fosse pobre de espírito, ela não tem nada espiritual na sua vida. Né? Isso é muito forte, não é, Pedro? É você pensar que a Holanda mesmo, que é um lugar onde ela cresceu, e também toda a região, toda a Europa, né? Sim. Vai para esse lugar de muito secularismo, acho que o resultado final é exatamente esse, né? De você ser pobre de Deus mesmo, dessa perspectiva de algo eterno, assim. E isso mexe demais, né? E acho que na história dela é isso que ela vai contar, né? De como essa falta dava para ela uma falta de esperança mesmo. É legal a gente perceber que mesmo esses ateus tão famosos, né? E o Richard Dawkins, nessa entrevista, questiona muito, muito ela, porque os dois eram muito amigos. Né, os dois sempre, enfim, se encontravam e essa entrevista é a primeira vez que eles se encontram, né? Sim, depois da conversão dela. Depois da conversão dela.
E no final, essa máscara de ateísmo e de conhecimento, acho que essa máscara de Da conhecimento lógica, do racionalismo, do humanismo, né? não é suficiente para você esconder a falta de esperança, a falta de identidade, a falta de perspectiva que você tem. Não dá para você esconder isso. No final, falta Deus. Exato. E isso é um negócio que não tem como você viver o suficiente, né? Tendo essa perspectiva. Verdade. E é interessante porque nessa entrevista, então, vamos pensar, depois você pode assistir, a gente vai, como eu falei, cortar e deixar aqui no nosso canal. O primeiro momento é o momento onde ela conta a experiência dela com Deus, e é muito forte. Depois você pode ir lá assistir, mas depois tem o momento deles debaterem. É o Richard Dawkins, que é esse ateu famoso, e essa mulher, né, depois de contar o testemunho dela. E eles começam a entrar em pontos onde o Richard Dawkins começa a questionar a fé dela. E ela começa a responder, o que eu achei muito legal. E mesmo uns pontos que o Richard Dawkins vai trazer como questionamento é exatamente a perspectiva, e a gente vai conversar aqui nesse podcast sobre isso, essa perspectiva do Deus do Antigo Testamento ser o Deus do ódio, da raiva, né, o Deus, enfim, carrasco, e o Deus do Novo Testamento ser um Deus de amor. E como que ela, Na verdade, assim, ela até... responde no vídeo, depois a gente responde aqui também. Então, na verdade, até na entrevista ele fala assim, o Deus do Antigo Testamento é uma figura horrorosa, ele chama, né, Deus É um clássico argumento. Né? E aí, mas ele fala, no Novo Testamento ele melhora um pouco, mas não tanto, né? Talvez a pessoa de Jesus, Dawkins diria que não é uma pessoa tão ruim, né? Mas ele vai dizer isso, né, que na verdade... tanto do antigo, o do novo ele percebe um pouco mais do amor, mas não o suficiente, né? E a resposta dela, eu achei incrível a resposta dela, até vou citar o que ela falou aqui, porque ela falou que na história toda, né, tanto do antigo quanto do novo, o que ela vê é uma história de redenção, é uma história de amor. Enquanto o ateu está se levantando a bandeira do ódio, dizendo que né, o Deus do Antigo Testamento é um Deus do ódio, é um Deus, né? Ela está levantando a bandeira do amor, dizendo que, na verdade, nosso Deus ele é obcecado pelo amor. Ela diz exatamente essa frase, né? Que ele é obcecado, né? Obsessed, ela fala, com o amor, né? Então, pelo amor. Então, é interessante, porque quando você tem um encontro com Deus, você consegue perceber nas Escrituras esse amor desde o início, né? Então, quando você lê da perspectiva de Dawkins, por exemplo, de que não tem nada, não existe nada, você lê a Bíblia como um livro qualquer, um livro de mitos e um livro de histórias, e você não consegue enxergar a narrativa da redenção desde o início, né? De como Deus, desde o começo, amou o homem, criou o homem, formou o homem para ser um ser, para se relacionar com ele, né? Para ter relacionamento com ele. E desde o início do Antigo até o final, até o Apocalipse, a gente vê esse mesmo Deus redimindo o homem, amando o homem, se sacrificando pelo homem, se dando pelo homem, né? Então, eu achei forte demais a resposta dela, como uma pessoa recém-convertida, mas que encontrou um amor obcecado até pela sua pessoa, um amor forte demais, capaz de tirar ela de um lugar de depressão e de um lugar de desespero, né, e trazer ela para um lugar de vida, né? Ela fala nessas palavras também, né? Eu tenho um gosto novo por viver, eu quero viver de novo, né? Uma pessoa que estava pensando em se suicidar, quando essa pessoa encontra esse amor de Deus, ela vê, né, uma razão de viver novamente, né? É muito forte você pensar que o entendimento de redenção. É lógico que nós, como cristãos, a gente entende que quem salva, depois que nós fomos salvos, essa plena convicção do que é redenção, do propósito de Deus, tanto para o ser humano quanto para a própria terra, é muito maior do que simples histórias de guerra que aconteceram, por exemplo, no Antigo Testamento. Porque eu acho que é isso que o ateu vê daí, né? A pessoa que é cética com relação à fé e com relação a Deus, com relação à Bíblia, ela vai pegar as histórias, isolar as histórias e dizer, tá vendo, ó, Deus matou aqui, Deus decidiu fazer isso, Deus exterminou um povo aqui, fez isso. Mas, na verdade, tem todo um contexto geral onde Deus criou a humanidade com um propósito. Esse propósito foi corrompido pelo pecado por decisão do homem, né? E toda a consequência do pecado aconteceu na Terra, né? E quando a pessoa realmente se abre para a realidade do Evangelho, a perspectiva de redenção, não há outra coisa igual. Não tem como a gente... conseguir comparar isso, a gente já falou várias vezes aqui em outros podcasts, com outras religiões ou perspectivas. Porque você pensa, ela para ser uma extremista, ela era tinha uma perspectiva islã extrema, ela conhecia o Islã. E o Deus Islã, ele é um carrasco mesmo. Ele é um Deus de morte. Ele é um Deus que fez tudo isso que o Dawkins fala, a perspectiva
do islamismo se encaixa. Mas a perspectiva do cristianismo, que é o que ela vê ali, ela está entendendo que não tem como se comparar, não tem como encaixar as duas coisas, né? Isso. E esse amor é o que realmente nos sustenta e é o que salvou essa mulher. Isso é muito lindo. Logo depois deles entrarem, conversarem sobre isso, outra coisa que é interessante que eles acabam tocando, e até num podcast a gente já gravou aqui sobre isso, que é a visão de cristianismo cultural. A gente falou recentemente de uma vez que o Richard Dawkins, acho que ele compartilhou recentemente, que ele preferia a Europa cristianizada do que a Europa islamizada, né? Que a Europa está se destruindo. Falando sobre como a cultura do Islã tem realmente arrebentado com a Europa. E a perspectiva dele é: a gente precisa voltar ao cristianismo cultural. E ele fala, inclusive, né, na entrevista, várias vezes, não, eu prefiro muito mais a cultura cristã do que a cultura muçulmana. Ele fala isso. Ele fala assim, um missionário vai chegar lá na África. Um missionário cristão ou um missionário islã vão chegar, vão lutar por um espaço ali. Vamos, por favor, que o missionário cristão consiga o espaço, né? Por que será, né? Essa que é a pergunta. E acho que até ela fala para ele, fala assim, você já é do time cristão? Ela você já faz parte do nosso time, Dawkins, porque você está defendendo o cristianismo como uma forma de visão de mundo superior. E a gente tem defendido essa ideia aqui, de que como nenhuma religião, né, e nenhuma visão de mundo se compara à visão cristã, por causa da ética, da moral que o cristão vive, né? As leis cristãs são mais justas, as leis cristãs trazem igualdade para homens e mulheres, né? A gente sempre pode comparar com países que têm, por exemplo, as suas leis islamizadas, né? A gente acabou de falar disso, mas as leis em que, por exemplo, a gente falou em um último post também, acredito, sobre o Afeganistão, que as mulheres hoje não podem nem falar na rua mais, assim, elas estão completamente cobertas já, mas nem a sua voz elas podem mais ter, assim, ouvida na rua. Então, por exemplo, você vai pagar uma conta lá no mercado, uma mulher não pode nem responder alguém. Ela não pode nem mostrar nada do seu corpo, obviamente, né? Mas também não pode nem falar. E Dawkins, ele percebe essas diferenças e ele se diz um cristão cultural e diz que o cristianismo é melhor para a cultura. E eu acho que outra perspectiva também, até do cristianismo cultural, não é só contra a visão do Islã, mas até mesmo, o que é engraçado, contra a visão do wokeismo, assim, da perspectiva progressista extrema, de que é muito... tipo ridículo, né? Não faz sentido nenhum essa visão, essa perspectiva. E o wokeismo, né, essa perspectiva progressista, também está destruindo a Europa. Tipo, está acabando com tudo, está acabando com a perspectiva até biológica ou científica do que é homem, do que é mulher, e de que, até mesmo nesse aspecto, o cristianismo cultural também faz muito mais sentido, também é muito mais real. E ele vai reclamar desse, o que é engraçado, um ateu reclamando do declínio do cristianismo cristão na Europa, na Inglaterra, no Ocidente, né? E tá realmente... E é uma verdade, se você for pensar nisso, é uma verdade. E outro momento da entrevista, que eles vão entrar, é sobre a questão de moralidade, que tem tudo a ver com o declínio cristão. Sim. Mas ele vai falar sobre ele vai falar sobre verdade, né? Eles vão debater sobre verdade, enfim, mas também eles vão falar a respeito de moralidade, né? A importância da moral cristã, né? Ela conduz também a conversa nesse sentido, né? Sim. Que é uma coisa interessante, é interessante. Ela chamou atenção. Muito legal, assim, porque ela fala sobre como, na verdade, essa ideia de secularizar a educação, secularizar todas as coisas, tem deixado um vácuo nos jovens, né? Tem deixado um vácuo nas pessoas, em que as pessoas hoje não sabem mais aonde procurar essa direção sobre o que é certo e errado. Sim. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Sobre o que tem acontecido. Esse vácuo tem aparecido, então a gente tem expressões como o wokeismo, né? No sentido das pessoas se identificarem, né, pelo seu gênero, pela sua orientação sexual somente, né? Viver em base dessas... Tudo subjetivo, tudo é fluido, né? Então nada mais é absoluto, ou nada mais é formal, assim, tudo é o que eu sinto, né? O que eu penso. E então deixou esse espaço. Então a gente tem esses dois extremos, tem esse wokeismo, como a gente falou, essa identificação pelo gênero, por essas coisas, e também a gente tem um radicalismo islã, né? Então, na verdade, é interessante, assim, porque na verdade ela até se diz arrependida, né, de ter falado com tanta ênfase sobre o ateísmo e talvez ter convencido algumas pessoas, né, a não viverem a sua vida na moral cristã. E hoje ela vê e percebe esse vácuo, né? E por isso ela diz, é muito engraçado, porque no vídeo ela como que chama os jovens e adolescentes
a voltarem para as universidades e levarem a verdade do cristianismo, assim, como assim, ela está chamando as pessoas, nós precisamos levar a verdade, a gente precisa levar aquilo que é fato, né, que Jesus, né, veio, Jesus morreu por nós, e ela está como que chamando as pessoas ao evangelismo, né, porque ela percebe que as pessoas estão sem esperança. O que aconteceu com ela tem acontecido no mundo todo, depressão em aumento, né, em vários países super desenvolvidos, né, em que a gente tem essa visão secularizada dessas coisas, né, da visão da moral. Então, ela sabe por experiência própria o que isso faz, e ela está convocando pessoas, né, para falar daquilo que eles creem, né, ser a verdade como cristãos, né. Eu achei isso fantástico, assim, muito legal, né. Mas ela fala desse vácuo, né, e a gente precisa entender que tem existido esse vácuo, né, Pedro? Esse vácuo é uma coisa real hoje em dia, não é? É engraçado pensar como tá conectado as coisas. O fato de existir certo e errado, independente de religião, tá? Sim. De qual religião tá certo ou não, existe o vácuo com a missão do indivíduo e do propósito dele, do que ele deve ou não fazer. Sim. A gente já fez outros podcasts aqui falando sobre os 4 pilares da cosmovisão, sobre moralidade, destino, né? Mas a gente também falou sobre o sentido da vida, né? De como existe essa conexão entre o certo e o errado e o propósito que eu posso viver para minha existência. Se não existe certo e errado e realmente as coisas são extremamente relativas e subjetivas, o meu propósito acaba sendo subjetivo e relativo também. E daí eu não tenho propósito. Sim. Eu acabo não... Eu sei que o propósito último do cristão é conhecer a Cristo, amá-lo, glorificá-lo em tudo que ele faz. Sim. Mas eu diria que dentro desse guarda-chuva existem subpropósitos que Cristo nos chama a viver, Sim. que é constituir uma família, que é viver, ser pai e mãe, enfim, né? Eu sei que não para todos, mas, né, para a maioria, no sentido de que alguns não podem ter filhos e acontece, isso faz parte da nossa humanidade. Mas no sentido geral, existem outros aspectos, propósitos humanos que são debaixo do propósito maior, que é glorificar a Cristo, que o Senhor nos chama a viver. Isso. Mas quando a perspectiva ela é relativa, quando a perspectiva ela é subjetiva, então onde eu me firmo para tudo isso? Tudo passa a cair, tudo passa a eu não ter nada. No final eu não tenho nada, porque eu já não sei o que ter, né? Então, tudo é uma salada de fruta muito grande. E os jovens, eles estão assim hoje, né? O adolescente, o jovem, a família, vamos falar nessa perspectiva, que não tem Cristo, né? Como seu firme fundamento, no final, ela não consegue reconhecer qual é o seu propósito último. No final, a gente fica sem esperança e sem destino, né? E quando a gente tira essas bases, não é só a família individual, a minha família que sofre, ou a família, né, das pessoas próximas a mim, mas a família da sociedade, na verdade. Sim. Porque se a família, na verdade, é a base da sociedade, se a gente não tem famílias estruturadas em um propósito, no sentido de que a gente não tem, né, um pai e uma mãe criando seus filhos juntos, a gente tem uma bagunça de pessoas, né? Se a gente tem mães solteiras, a gente sabe, né, que muitas vezes acontece isso, por causa, né, de situações adversas, mas a gente entende que o propósito principal de Deus é que tem um pai e uma mãe presentes para criar os filhos, né? Mas quando a gente tem essa desestruturação, a sociedade inteira passa a estar sujeita a esse vácuo, e exatamente isso que a gente tem vivido, é esse vácuo, né, em que qualquer outra coisa pode entrar e tomar a mente dos jovens, né, pode tomar o coração deles, né, o propósito, a missão. Então a gente vê, né, jovens, por exemplo, levantando estou falando de um tema polêmico, né, mas levantando a bandeira da Palestina, por exemplo, tipo jovens aqui no Ocidente, lá nos Estados Unidos, nas universidades, aqui mesmo no Brasil, levantando uma bandeira porque não tem identidade, não tem pelo que lutar, não tem nada que se firme, né, não tem uma consciência do que precisa fazer, do propósito que tem, né, do senso, né, de realmente da moral também, do que é correto, do que é errado, né. Uma coisa que eu achei fantástica também que ela falou, que ficou muito comigo, assim, é que até depois o Dawkins até questionou um pouco, né, mas ela diz assim, porque ele pergunta para ela, você acredita em tudo aquilo que o vicar, né, o padre lá, eu não sei se ela, na verdade eu não sei se ela foi para uma igreja protestante ou católica, eu acredito que ela está na igreja católica, mas ele pergunta, você acredita em tudo aquilo que ele fala? Porque ele fala um monte de baboseira, ele fala, né, sempre, o Dawkins sempre tem essa pegada de tirar sarro, né? Sim. Então ela fala assim, eu tirava sarro igual você, né? Eu fazia como você faz, zoava as pessoas, né? Falava mal do que você, né, do que a pessoa crê. Mas ela falou assim, ela diz, hoje eu estou de joelhos
diante da verdade. Ela fala tipo isso. É muito forte. Ela diz, eu escolho crer, eu decido aceitar, né, as verdades sobre Jesus Cristo como um filho de uma virgem, porque Dawkins começa a dizer, você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Tipo, tirando sarro. Ela fala, não, eu decido acreditar nessas coisas, e eu estou de joelhos diante da verdade hoje, né? Então, para mim, um vídeo como esse mostra que até mesmo dentro de um ateu, né, até de uma pessoa que se diz não ter fé, a gente pode... essa pessoa não está perdida ainda, porque Deus pode encontrar essa pessoa, né? Sim. Como ele encontrou a Ian, né? Sementes do evangelho que são colocadas devagar. Quantas vezes essa mulher não encontrou e não debateu com cristãos, com pessoas que pregaram a palavra, falaram para ela. De maneira bem convincente, provavelmente, né? Mas com ela encontrou Deus sozinha, orando, né? Sim. Depois vocês podem assistir o testemunho dela, mas é muito forte. Muito, muito legal. A gente vai deixar aqui, então, na descrição, o vídeo com o testemunho legendado, né? Eu vou colocar aqui no canal. E, além disso, a gente também vai colocar o link do vídeo inteiro, né? E para você poder assistir, mas daí vai estar em inglês, que não tem tradução nem nada, mas para você que sabe, também é bem legal esse debate. E eu tenho certeza que vai edificar muito, muito a sua vida. E essa tem sido a nossa missão aqui no Antítese, né? A gente falar sobre a fé cristã, sobre as perspectivas do evangelho, uma cosmovisão que é bíblica, que é cristocêntrica, que aponta para Jesus. E essa menina, essa mulher, é uma mulher que realmente encontrou Cristo e é muito, muito legal. Então fica aí a dica. Mais uma vez, obrigado por escutar a gente, mas mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa as notificações aí para não ficar de fora de tudo que a gente tem postado. Se puder comentar alguma coisa aqui também, só pra gente ver que você assistiu. E também procurar os outros conteúdos, tenho certeza que tem muito vídeo que vai abençoar muito, muito a sua vida. É isso aí. Muito bom, gente. Obrigada por estarem com a gente. Isso aí. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. Até mais. Valeu.